professora Karen. Esse aqui é o meu grupo de TCC. É um prazer, né, orientar o Guilherme, a Luísa, a Maria Clara, a Verônica, foram meus alunos de marketing, depois de metodologia e agora comigo no TCC. Então, espero que vocês aprendam bastante, gostem bastante da nossa palestra aqui que a gente organizou para vocês. Então, a gente viu uma imagem agora das marcas e os novos tempos. Então, a gente vai mostrar para vocês aqui como é que as marcas de luxo estão lidando, né, com esse desconhecido que realmente ninguém nunca viveu nada parecido com a pandemia e o isolamento. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma palestra que foi realizada pela Ana Couto Branding. Eu vou colocar para vocês, essa palestra foi feita o ano passado, naquele início do isolamento. Vou colocar para vocês algumas conclusões dessa pesquisa que foi realizada. Vamos lá, Luísa, podemos passar, por favor. Então, vamos imaginar o ano passado, todo mundo isolado. E aí, o que essa pesquisa mostrou, né? Que não era hora de focar em venda. Vamos lembrar aqui do nosso ano passado, era hora de buscar relevância. Era hora das pessoas, dos consumidores perguntarem: o que você fez por mim, marca, né, na pandemia? Então, era falar menos e fazer mais. Então, a gente vai ver nessa palestra aqui o que as ações das marcas de luxo, o que as marcas de luxo fizeram na pandemia. A gente observou que, além do like, né, engajamento e poder de ação, era momento de construir novas realidades, era a busca desse desconhecido. As mídias são as novas praças, eventos e pontos de encontro. Então, a gente começa a observar, né, que as marcas precisam recuperar o que tem de mais humano, ouvindo e fazendo do propósito, né, e a gente fala bastante com relação ao propósito. As marcas são plataformas vivas de criação. Então, agora com vocês, né, a estrela, né, dessa manhã são os meus alunos que estão aqui. Então, agora é com vocês. Bom dia, pessoal. Obrigada, Karen. A gente vai começar aqui falando um pouco do que a gente vai trazer para vocês. Primeiro, a justificativa do estudo. Então, por que a gente escolheu esse tema? Quais são os nossos objetivos com esse trabalho? Qual foi a nossa base teórica, então o nosso referencial teórico? Os procedimentos metodológicos utilizados e o trabalho ele ainda não foi concluído, então é um trabalho que está em construção, mas a gente já vai trazer um spoiler aí para vocês, que a gente já entrevistou algumas pessoas que estão inseridas no mercado de luxo em marketing e vivenciaram a pandemia dentro dessas marcas na pele. Então, a gente vai trazer para vocês um pouquinho do ponto de vista deles. Bom, por que a gente escolheu esse tema? A gente pesquisou no site da ANPAD, né, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, as palavras luxo, marca, decisão de compra e pandemia. E elas resultaram em apenas um artigo que abordava esse tema. Além disso, algumas manchetes, algumas pesquisas, né, alguns dados que a gente estava vendo chamaram a nossa atenção. Então, por exemplo, o Brasil é o país onde o setor de luxo menos sofreu na pandemia. O ticket de compra foi quase 30% maior do que o registrado por grifes no pré-pandemia. O mercado de luxo, ele apresentou um aumento de 93% no ano de 2020. Então, juntando esses dados e que tinha apenas um artigo, a gente entendeu como grupo que isso ia ter contribuição tanto para a academia quanto para o mercado. Então, a gente começou a estudar esse tema. E qual que é o nosso objetivo geral aqui, né? Qual que é o nosso objetivo principal? É de compreender como que as ações de marketing das marcas de luxo na pandemia influenciaram na decisão de compra do consumidor. E a gente acabou focando, né? A gente decidiu focar em 3 setores. Primeiro, porque a gente tinha um prazo de 1 ano só para concluir esse trabalho. Então, a gente queria aprofundar mesmo em cada um desses setores, que são a hotelaria, a joalheria e relojoaria e os automóveis. E por que foram esses 3, né, os escolhidos? Eles vivenciaram cenários muito diferentes durante a pandemia e a gente queria entender um pouquinho de cada um deles. Os nossos objetivos específicos são 3, todos focados no mercado de luxo e nos 3 setores que eu comentei para vocês. Eles são identificar as principais mudanças nas ações de marketing,
apontar os erros e os acertos das ações de marketing e analisar o impacto dessas ações na decisão de compra do consumidor. Bom, agora a gente vai trazer um pouquinho da base teórica do nosso trabalho. A gente buscou conceitos e artigos que eram super pertinentes ao tema que a gente propôs, e eles nos deram e seguem nos dando uma sustentação teórica para o nosso estudo. A gente começou com o luxo. Então, o que é luxo? Pesquisando diversos autores, a gente chegou num consenso entre eles. O luxo é algo que não tem um conceito único, então não dá para você defini-lo de uma única forma. É uma definição muito complexa, ela varia de acordo com a cultura, ela varia de acordo com a classe social, ela varia de acordo com pessoa para pessoa. O que eu sei, o que para mim é luxo, pode não ser luxo para você. Então, eu trouxe aqui até uma citação do Campanário da Estreló, em 2015, que é: a definição conceitual de luxo é complexa e varia de acordo com cada cultura. Entendendo esse ponto, a gente pensou, ok, né, não tem um único significado, não tem um único conceito, mas quais são as características de produtos, bens e serviços de luxo? E aí o Arruda, o Cardoso e o Neri, que são 3 autores, eles trouxeram para a gente que o luxo ele pode ser definido pela exclusividade que ela é dada ao consumidor. Então, o luxo sempre se caracteriza como algo que é exclusivo. E, além disso, a gente trouxe mais outras 6 características propostas pelo Passarelli. Ele traz muito o fato de que não tem uma fórmula perfeita para você inserir o seu produto dentro do mercado de luxo. Mas ele fala que você tem que proporcionar algo que é escasso, então algo que é muito exclusivo, algo que proporcione tradição e emoção, então aquela marca que carrega aquela tradição, aquele produto que gera uma emoção, a nobreza dos materiais utilizados, a beleza e os detalhes, o preço que é sempre superior e a qualidade daquele produto ou serviço. Entendendo esse primeiro ponto, a gente foi procurar quais foram as classificações de luxo que tinham. E dentre diversas que a gente encontrou, a gente uniu a que foi proposta por Aleres e por Castaredi. Eles setorizam o luxo em 3 níveis: o inacessível, o intermediário e o acessível. Como os próprios nomes já trazem aí para a gente, o inacessível é um luxo que é super exclusivo, ele é pouquíssimo acessível, ele é focado numa classe super alta e ele tem principalmente obras de arte, carros, imóveis e joias. Já o setor intermediário, ele já é um pouco mais acessível, ele é focado naquela classe alta, e um pouco da média alta também eles trazem, e que fornece roupas, acessórios, sapatos. E a principal característica desse setor é que as marcas sempre carregam muita tradição. Elas têm um peso muito forte no mercado. E o setor acessível. O acessível, como o próprio nome já diz, ele é muito menos exclusivo, mas ele não deixa de ser exclusivo. Acho que é um ponto muito importante que a gente falou no slide anterior. E ele está mais para aquela classe média alta que se dispõe a comprar esses itens. Aqui a gente pode pensar em vinhos, a gente pode pensar em perfumes e em cosméticos também. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Perdão. Bom, continuando, vou falar um pouco sobre as estratégias de luxo, né? A gente queria entender quais são as estratégias que esse mercado utiliza, que as marcas utilizam. Então, a primeira coisa que a gente... Vocês continuam me ouvindo? Que eu dei uma travada. Sim, Vera. Então, tá bom. Então, a primeira coisa que a gente conseguiu enxergar, né, é que o luxo ele não se define só pelos produtos de qualidade, pelo desempenho e pelo preço mais alto, como a Lu comentou com a gente, né? As marcas de luxo, elas se preocupam muito com os fatores intangíveis,
que são aqueles voltados para a sua identidade, né? Então, relacionado à sua tradição, à sua história, e o que muito conta quando os consumidores vão adquirir esses produtos, né? Muitos deles querem saber a história, qual é a tradição que aquela marca carrega. A outra característica, outra estratégia que o luxo utiliza, né, é essa mudança do padrão empresarial que eles adquiriram, que foi fazer parte de conglomerados de luxo, né? Então, as marcas entravam e faziam parte de conglomerados, e mais para frente a gente vai entender o porquê dessa estratégia, né? O porquê que eles realmente aceitaram mudar esse padrão empresarial de empresas isoladas, né, para conglomerados de luxo. E falando um pouco mais do mercado de luxo, né? Então, a gente cada vez mais vem percebendo quão importante ele é economicamente falando, né? Então, ele movimenta aí o mundo inteiro, se a gente for pensar rapidinho as áreas, né, que ele pode movimentar. Então, a área de comunicação, eles movimentam imprensa, marketing, essa parte de comunicação, também de matéria-prima, que pode vir pela pecuária, indústrias químicas e a logística, né? Então, os transportes marítimos, transportes aéreos, então eles movimentam muitas áreas, então eles, né, produzem muito emprego, é um setor muito importante economicamente falando. E comentei com vocês sobre o conglomerado, né, e como tudo isso começou. Tudo isso começou quando um empresário francês criou, né, o primeiro conglomerado de luxo, que é o LVMH, que até hoje é o maior conglomerado de luxo do mundo, e ele criou esse conglomerado globalizado, internacional, bem estruturado, e aí foi um momento que as outras empresas, porque antigamente o luxo era feito por empresas familiares, então a produção era em pequena escala, geralmente produtos artesanais, e eles se viram, assim, praticamente obrigados a fazer parte desses conglomerados para sobreviver no mercado, né? Então, a estratégia que eles utilizaram de participar dos conglomerados foi praticamente, assim, uma estratégia de sobrevivência, né? Para eles poderem continuar nesse mercado de luxo. Aqui a gente tem alguns exemplos desses conglomerados que eu comentei com vocês. Coloquei algumas marcas mais conhecidas que a gente pode identificar, né? Então, a LVMH que eu comentei, que é o maior conglomerado até hoje, possui aí a Louis Vuitton, Dior, Bulgari, Fendi, entre outras aqui. Essas são as 5 primeiras, que eu não vou me arriscar a falar alguns nomes, né, para não passar vergonha, mas tem aí tudo direitinho que vocês possam identificar algumas conhecidas, talvez. E no próximo slide, a gente tem as outras 5, também dentre as 10 mais conhecidas, que a gente também encontra algumas marcas como Balmain, Ray-Ban, Chanel, Calvin Klein, Tommy. Então, todos esses são conglomerados de luxos que possuem diversas marcas inseridas nele. E agora falando especificadamente dos setores que a gente analisou, como a Lu disse, não tinha como a gente analisar o setor de luxo como um todo, né? Era muita coisa. Então a gente optou pelo de hotelaria, joalheria e automóveis. O de hotelaria, a gente vê que é um setor que ele sempre está acompanhando a mudança do luxo, né? Então ele foca muito no que o luxo está querendo naquele momento. Então a classe A, como vem mudando, está se transformando pelo foco na ostentação, que hoje em dia ainda existe, ainda tem esse lance de ostentação, mas muitos estão procurando bem-estar, conforto e deixando a ostentação um pouco de lado. Então, o luxo ele está acompanhando isso, colocando seu foco na responsabilidade em comodidades, infraestrutura, além dos produtos e serviços de qualidade. E uma curiosidade que eu trouxe para vocês sobre o setor de hotelaria no Brasil é a dificuldade que o Brasil tem de avançar nesse mercado, né? E a gente pensa, poxa, qual a dificuldade, né? O Brasil tem turismo, a gente recebe muita gente de fora anualmente, mas o problema está aqui. Então, o maior problema é a média baixa salarial, né? Que existe dentro desse setor. Então, isso gera muita rotatividade. E rotatividade, quando a gente fala de empresa, a gente sabe que se relaciona à sinergia entre os funcionários.
Então, essa rotatividade acaba não deixando o Brasil avançar aí nesse mercado mundial de hotelaria de luxo, né? O próximo setor que a gente analisou é o de joalheria e o relojoaria. E esse setor, ele está dentro dos setores de bens duráveis, né? Então, a gente não precisa ficar comprando produtos desses setores por conta da deteriorização. Ele dura aí um grande... Acho que tem alguém com o microfone ligado. Bom, acho que... Parou? Acho que é a Isabel. Aí ficou. Bom, continuando aqui, esse é o setor que está inserido nessa parte de bens duráveis, né? E também ele lida com clientes extremamente decididos, exigentes, né? E conforme a gente confirmou nas entrevistas, né? São clientes extremamente fidelizados que compram mesmo, independente do valor acometido, né? Então, para eles é muito mais do que um simples relógio, uma simples joia. Então, são clientes fiéis, né? E clientes exigentes. O próximo setor que a gente analisou foi o setor de automóveis, né? E para o setor de automóveis, a gente analisou duas partes dele, né? Existe aquelas pessoas que possuem o automóvel de luxo por conta da família, de comodidade, de segurança, de qualidade, que a gente sabe que muda, mas também existe um outro pessoal que é mais pelo design, pelo poder, pela ostentação, né? Ainda mais quando a gente fala em Brasil, né? Certeza que alguém já ouviu falar, o meu sonho é ter uma BMW, meu sonho é ter uma Mercedes. Isso acaba se tornando metas de vida, né? Então, a gente separou o setor de automóveis nesses dois cenários, das pessoas que realmente precisam por questão de conforto, segurança e funcionalidade, e as pessoas que acabam tendo isso como um sonho, como uma ostentação, como meta de vida, né? E no Brasil, a curiosidade que a gente trouxe sobre os automóveis é nesse meio pandêmico, né, que simplesmente as marcas de luxo de carro estouraram recordes de venda, recordes de procura, recordes de troca. Então, a gente conseguiu enxergar isso e foi o que nos chamou a atenção, né? Poxa, a gente está numa pandemia, algumas receitas paradas e o pessoal trocando de carro. E é exatamente isso que aconteceu, né? Uma receita acumulada. Então, a classe AA, que geralmente viajava 2 vezes por ano, que saía todo final de semana para jantar fora, não tinham mais esse lazer, né? Então, estava tudo muito restrito, se viam com uma receita acumulada, uma oportunidade da troca de carro. Então, foi isso que a gente acabou pesquisando que responde esse fenômeno de recordes de venda. Bom, a gente também abordou a pandemia no nosso referencial teórico, tá? Porque a pandemia já é um assunto que todo mundo já está careca de saber, né? No mundo inteiro, dia, tarde e noite. Mas a gente achou muito importante abordar esse tema, né, na nossa base teórica, para entender melhor como que a pandemia refletiu no mercado, né, e no consumidor, principalmente no mercado de luxo, né? Então, a gente sabe que o primeiro caso de Covid foi identificado na China no final de 2019, mas que a pandemia, de fato, né, foi considerada pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020. E aí foi aí que começou a preocupação com a rápida transmissão da doença, os seus impactos nos países, né, levando à adoção de medidas que a gente já conhece, como isolamento social, distanciamento social, e o aumento dos testes de Covid, né? E tudo isso gerou uma situação de crise e emergência, o que desencadeou reflexos sociais, econômicos e na saúde física e mental das pessoas. E é muito importante ressaltar que, além dos impactos negativos na economia e na saúde pública, também há uma grande preocupação com os efeitos da pandemia no comportamento dos indivíduos de um modo geral. E aí que eu entro no próximo tópico, que é o comportamento do consumidor. Então, será que teve alguma mudança no comportamento durante a pandemia? E pelo que a gente pôde perceber e a gente colheu de informação, sim, teve muitas mudanças no comportamento, o que consequentemente mudou o hábito de consumo, né?
Então, muitas pessoas passaram a comprar mais pela internet, devido aí à restrição do deslocamento, né? E muitos viram, né, a facilidade nesse processo de compra. Então, no toque do celular, no tablet, no computador. Principalmente as pessoas que não costumavam comprar antes pela internet, né? Então, o consumidor ele ficou até mais exigente por conta disso, né? Exigiu mais facilidade, mais rapidez. Muitos ficaram mais imediatistas, né? Então, o processo de compra se tornou um pouco mais rápido nesse sentido. O consumidor ficou mais exigente nesse sentido. Então, também exigiu mais qualidade e clareza nas informações, nos sites das marcas, mais conteúdo nas redes sociais, nas mídias sociais, mais rapidez na entrega, claro, e também segurança, tanto na entrega quanto nos meios de pagamento. Então, o consumidor ficou mais exigente nesse sentido. Eu até coloquei aqui alguns trechos da revista Exame, como, por exemplo, o consumidor ele quer ter a certeza de que terá uma experiência memorável no ato da compra e nos contatos com a marca, além, é claro, de saber que seus produtos chegarão intactos e no prazo prometido, né? E muitas vezes até antes do prazo. Então, também é um grande desafio fornecer essa experiência, né? O que a gente percebeu é que foi um grande desafio para as marcas, principalmente para as marcas de luxo, fornecer essa experiência para o consumidor à distância, né? Então, fornecer uma experiência memorável no meio digital. Então, muitas marcas tiveram que se reinventar, principalmente as marcas que não estavam habituadas a vender pela internet. E aí foi aí que elas se adaptaram a esse novo normal, né? E é muito importante que as empresas e os profissionais de marketing analisem essas mudanças no comportamento do consumidor para poder auxiliar aí na formulação de estratégias de marketing mais assertivas, né? Possam atender as expectativas do consumidor de uma forma eficiente, né? E falando um pouco mais do próximo tópico do comportamento do consumidor de luxo, a gente pôde perceber que também é um consumidor como todos os outros que ficou um pouco mais exigente aí no período da pandemia, mas que foi um consumidor potencial, continuou comprando normalmente, mesmo mediante ao cenário de crise, né? Um dos motivos pelos quais isso aconteceu, que foi até que a Verônica citou, é que muitos deixaram de viajar aí por conta das restrições ao deslocamento, às viagens, e esse dinheiro antes que era gasto em viagens passou a ser gasto em produtos de luxo, né? E sem contar que muitas pessoas procuravam esses produtos de luxo, de marcas importadas, no mercado de fora. E mediante aí as restrições impostas, muitos acabaram procurando esses produtos no nosso mercado, né? No mercado nacional de luxo. Então, isso foi um fator muito favorável para o crescimento do mercado de luxo nacional, né? Eu até coloquei aqui um trecho do autor Matheus de Oliveira, que ele citou aí uma fala do ex-executivo da Louis Vuitton, Carlos Ferreirinha, que também é um expert aí no mercado de luxo. Ele afirma que existe um grupo de consumidores de luxo que colecionam os itens de luxo e que continuarão comprando mesmo em cenários de crise, né? Então, independente aí do cenário, os colecionadores continuaram comprando e a maioria dos consumidores de luxo mesmo. E também é muito importante falar do grande diferencial da marca de luxo, que é a capacidade relacional com seus clientes. Então, o que é essa capacidade relacional? É essa capacidade da marca de se relacionar com os consumidores pela emoção, pela paixão e não pela necessidade, né? Então, a gente não precisa de um sapato de 10 mil reais da Gucci. Não, a gente quer aquele sapato. Cada um com a sua motivação, né? Então, tem gente que quer status, gente que quer ostentar, gente que quer a sua satisfação pessoal, cada um com o seu significado de luxo, mas sempre movimentado pela emoção, né? Então, a marca de luxo tem esse grande diferencial e que a gente pôde perceber que foi um fator muito favorável nesse período de pandemia. Bom, vou falar um pouquinho das ações de marketing das marcas de luxo na pandemia. Essa situação de isolamento social que foi causada pela Covid, ela afetou diretamente o funcionamento das organizações, então o modo como ela transmitia o seu produto para os consumidores, e afetou também muito as decisões dos consumidores, porque como foram o que as meninas disseram,
no setor de hotelaria, por exemplo, as pessoas elas pararam de viajar, então elas começaram a ir para outros setores, fazer compra em outros setores. E a partir disso, as empresas elas tiveram que buscar outras alternativas para continuar sobrevivendo no mercado. Então, por o setor de luxo ser um setor exclusivo, que pouca gente tem acesso, as empresas elas precisam ter os seus clientes fiéis no radar. Então, elas precisam continuar fazendo com que o seu nome esteja na boca das pessoas, para que ela possa continuar exercendo sua função e continuar vendendo. E com isso, a pandemia fez com que as empresas fizessem algumas ações bastante positivas, principalmente ações solidárias, na busca de manter o seu nome no mercado. Então, por exemplo, a LVMH, que é um grupo que tem 70 marcas dentro delas, entre joias, relógios, perfumes e roupas, ela doou 12 toneladas de álcool em gel para hospitais. A Kering, que é um grupo que tem como principais lojas a Gucci e a Balenciaga, ela produziu 1 milhão de máscaras e 55 mil aventais que também foram doados a hospitais. O grupo Armani, que é do Giorgio Armani, de roupa, ele fez um desfile de arrecadação. E nesse desfile, ele conseguiu 2 milhões que foi destinados a hospitais. A FootJoy, que é uma líder de sapatos de golfe do setor de luxo, ela usou o garoto propagandas nas redes sociais para incentivar as pessoas a comprarem os seus sapatos e ensinar também um pouco sobre o golfe em geral. A Vivara, que é uma joalheria brasileira, ela também distribuiu 10 mil kits de higiene pessoal para as pessoas. A Osklen, que é de moda brasileira também, ela produziu máscaras e jalecos para distribuir em hospitais também. E a Copenhagen, essa aqui é a mais diferente, a Copenhagen, que é fabricante de chocolate, né? Ela doava ovos de Páscoa para quem doasse sangue. Então, eles faziam essa troca, você doava sangue e eles te davam um ovo de Páscoa. Então, essas ações foram muito importantes para que as marcas continuassem no mercado. E falando um pouco do impacto da pandemia no mercado de luxo, principalmente dos 3 setores principais que a gente está falando, de joalheria, hotelaria e de automóveis, o setor de joalheria e o de automóveis é muito baseado em questões de clientes fiéis, mais do que o de hotelaria. Porque a hotelaria, se uma pessoa vier, por exemplo, nunca veio para o Brasil, vai procurar o melhor hotel de luxo e vai. Então, ele passa a ser cliente a partir dali, mas antes ele não era. Mas, principalmente na pandemia, o de joalheria e de automóveis, ele manteve muito contato com o pessoal fiel. E muito por essas pessoas não poderem mais viajar, não poderem mais sair de noite para ir em restaurantes, eles conseguiram ter mais clientes fiéis ainda e terem mais vendas durante a pandemia. Então foi um mercado que conseguiu manter ou até mesmo aumentar, que no caso do automóveis que aumentou bastante, conseguiu aumentar muito sua procura pelos seus produtos. Já o setor de hotelaria, ele estava parado praticamente, né? Porque as pessoas não viajavam e os hotéis ficavam parados. Então, eles tinham que fazer algumas ações, eu vou comentar um pouco mais para frente lá na parte dos entrevistados, eles tiveram que fazer algumas ações para que o seu hotel não fosse esquecido, para quando tudo voltasse ao normal, ele pudesse receber as pessoas da melhor maneira possível. Então, eles usavam muito as redes sociais para poder contar um pouco do hotel, mostrar como que funciona o esquema do hotel, para chamar a atenção das pessoas, para quando voltasse ao normal, ele pudesse atender ao desejo das pessoas. Bom, falando aí um pouco dos procedimentos metodológicos que a gente usou no nosso trabalho. Então, a gente utilizou o tipo qualitativo e o método de pesquisa exploratório. O nosso instrumento e o método de coletas foi a entrevista. Então, a gente realizou algumas entrevistas em profundidade com roteiros semi-estruturados, com perguntas abertas. Então, a gente estabeleceu aí em torno de 15 perguntas gerais e algumas perguntas mais exclusivas para cada setor que a gente queria atingir, né? E a gente escolheu pessoas que atuavam na área de marketing em marcas de luxo, nos setores de automobilismo, joalheria e relojoaria e hotelaria, né? Então, a gente
conseguiu aí uma entrevista com uma pessoa de cada um desses setores. E como que a gente chegou nessas pessoas? Foi até um pouco desafiante para a gente recorreu às mídias sociais, ao LinkedIn, né, tentar entrar em contato com pessoas que atuam nesse ramo, para ver se alguém estaria disposto a nos ajudar concedendo uma entrevista. E felizmente a gente conseguiu, né, 3 ótimas entrevistas e muito interessantes aí para a gente poder analisar. E o nosso método de análise foi a análise de templates de acordo com o autor Gil Flores. Então, vamos falar um pouco mais dessas entrevistas que a Maria comentou conosco, né? E a primeira pergunta que a gente fez foi bem geral mesmo, como ela comentou, que foi a definição de luxo. E foi muito legal porque a gente conseguiu confirmar o que a gente tinha pesquisado no início do nosso trabalho, né? Então, realmente, todos os entrevistados concordaram de que o luxo não dá para ser definido. Então, assim, quando você faz essa pergunta para alguém, ninguém tem uma definição pronta que vai servir para todo mundo, né? Inclusive, peguei alguns trechos interessantes e o entrevistado de hotelaria, por exemplo, comentou: para mim, o luxo é chegar no final de semana, desligar o meu computador e estar 100% do meu tempo off, né? Então, esse é o significado de luxo para ele, que pode não ser o significado que eu acredito, que a Luísa acredita, enfim. Então, a gente linkou muito sobre isso, que o luxo não tem como você realmente definir em uma frase, uma palavra, e todos os entrevistados concordaram com isso. Outra pergunta que a gente fez foi em relação ao impacto da pandemia em cada uma das marcas a qual eles estão inseridos. A gente não vai revelar por questões de sigilo, né, que foi pedido, mas são marcas bem conhecidas. O setor de joalheria foi o que a gente já comentou no começo. A Maria falou também sobre os colecionadores, né? Os colecionadores, eles não têm tempo ruim para consumir, né? Então, eles não estão muito preocupados com o preço, não estão muito preocupados com forma de pagamento e etc. E eles procuravam muito esse produto fora do país, né? No mercado internacional. Mas, como não tinha tempo ruim, o mercado nacional foi muito bom para eles, eles também adquiriram os produtos dele, e a entrevistada disse que eles tiveram, assim, recorde da história da loja no Brasil, que simplesmente tem o menor número de estoque atualmente, né? Então, realmente, as compras aumentaram bastante e eles se contentaram com o mercado nacional e acabaram se fidelizando aqui também. Sobre o setor de hotelaria, foi relatado para nós, né, no dia 13 de março, lá quando começou tudo, que os negócios derreteram, né? Então, os telefones não paravam de tocar, cancelando todos os eventos, cancelando todas as reservas, e todo mundo ficava, os relatos do entrevistado, tá? Ficava olhando um para a cara do outro sem saber o que fazer, e eles definiram, assim, 6 meses de hotel fechado, 6 meses de tensão, agonia, angústia, porque ninguém sabia quando ia voltar, se ia voltar e como seria essa volta, né? E o setor do automobilismo, a gente já comentou aquele lance de receita acumulada, que o pessoal foi trocar de carro, e esse mercado, assim, vem crescendo desde o início da pandemia, e segundo palavras do entrevistado, eles estão vendendo que nem água. Então, foi um setor também foi muito positivo para eles, né, em determinadas áreas, essa pandemia, e até hoje eles estão aí em crescimento nas vendas e trocas de carro. Bom, falando um pouco sobre o tópico confiança pela internet, a gente perguntou para os entrevistados como que eles conseguiam transmitir a confiança para as pessoas para comprar pela internet. O setor de joalheria bateu muito na tecla daquilo que ela falou de clientes fiéis. Então, 80% do portfólio deles são de clientes que já são fidelizados, ou seja, já compraram com a marca. Então, foi bom para eles e, basicamente, o que eles fizeram foi tornar tudo digital. Então, eles fizeram todos os conteúdos digitais, eles mostravam as peças nas redes digitais, e isso ajudou bastante na marca, ajudou bastante no valor da marca. Eles conseguiram continuar mostrando os produtos deles para as pessoas. O setor de hotelaria foi um setor que ele ficou parado. Então, o que ele precisava fazer é mostrar a cara para que eles não perdessem vendas futuras.
Então, os que eles faziam eram divulgação em massa e foi o que ajudou eles a manter o hotel ativo, né, dentro das redes sociais. E isso porque esse é um hotel que ele já é bastante renomeado, então ele é um hotel que conseguiu se manter para que as pessoas pudessem ver e visitá-los quando voltasse tudo normal. E já o setor automobilístico, ele é uma loja que ela é nova, ela foi fundada em 2019. Então, principalmente para chamar a atenção das pessoas, eles faziam muitas interações nas redes sociais. Então, perguntava para as pessoas qual tipo de carro elas gostavam, comparavam carros, perguntavam se as pessoas gostavam mais de conforto, se o carro precisava ter mais velocidade, se é mais econômico. Então, eles faziam muitas vezes enquetes para trazer as pessoas mais para perto. E aqui a gente perguntou também das ações solidárias para eles, para ver que tipo de ações eles fizeram. O setor de joalheria, eles fizeram uma campanha que reverteu parte do lucro das vendas deles para instituições que estavam de famílias de alto risco do vírus e também para algumas ONGs. Já o setor de hotelaria, eles fizeram uma parceria com a comunidade de Paraisópolis, que é a que fica perto do hotel deles, e foram entregues 10 mil marmitas por dia, e isso fez também com que deixasse as redes sociais deles ativas, porque eles mostravam todo o backstage de como eles faziam esse processo da entrega das marmitas. E já o setor automobilístico, eles trabalham muito com patrocínio de esportistas. Então, eles fizeram o patrocínio do último campeão de peso pesado do boxe, incentivando a marca, né, a ter mais pessoas visualizando. E também, um vendedor de doces que passava direto na frente da loja deles, que ele contou a história de vida e agora ele faz parte do grupo. Então, eles acolheram pessoas novas ao grupo. Pode passar, Lu. E falando um pouco das ações de marketing, eu já comentei um pouco com vocês, o setor de joalheria, eles deixaram tudo digital. Então, ficou catálogo digital, revista digital, convites digitais e até eventos. Eles teve aquela febre do Zoom, né? O pessoal se reunia muito no Zoom. Então, eles começaram a fazer diversos encontros no Zoom, falando um pouquinho da marca, falando um pouquinho das joias, falando um pouquinho de preços que poderiam ser feitos, né, como desconto. Então, eles fizeram o Zoom como se fosse um evento presencial, para poder atrair mais as pessoas. Já o setor de hotelaria, eles fizeram algumas lives com os chefes lá do hotel, mostrando os pratos, mostrando como que é feito e até disponibilizando também as receitas para que as pessoas pudessem fazer em suas casas e fazer com que o hotel se sinta mais próximo de você. E já o setor automobilístico foi aquelas interações na rede social que eu comentei com vocês. Então, eles faziam muitas perguntas nas redes sociais, falando dos carros, perguntando, interagindo com as pessoas. E também, eles convidavam as pessoas para fazer test drive quando estava liberado, mas tudo de máscara, certinho, uma pessoa por vez. Então, até porque o setor de carro ele é um setor que você precisa ter contato com o carro. Quando você vai comprar, você precisa ver o carro, ver se você gosta do banco certinho, encosto, ver se ele é confortável para você. Então, eles faziam esses test drives. E as ações deles eram muito só no estado de São Paulo. Então, era bem restritivo mesmo. Bom, pessoal, essa foi a nossa apresentação. Lembrando, como a Lu falou, que ela não está pronta ainda, mas a gente convida todos vocês a participar da nossa apresentação final do TCC, se vocês se interessaram pelo assunto. A gente vai trazer mais a análise dos entrevistados. E a gente queria saber a opinião de vocês em relação à apresentação. Se vocês gostaram, é só passar a câmera do celular aqui no QR Code. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar que a gente ajuda. Muito obrigado. Obrigada a todos vocês. Espero que todos os alunos também tenham gostado, como eu gostei da apresentação. E a gente vai abrir para dúvidas, para as perguntas. E eu coloquei aqui no chat, né, e tem aqui na tela também o QR Code para que vocês respondam, por gentileza, uma pesquisa, né, de satisfação, tá? E eu vou abrir aqui para perguntas que vocês tenham aqui para o grupo,
para que a gente vai ter o maior prazer em responder, tá bom? Se vocês quiserem colocar as perguntas aqui no chat, tá bom? Vamos ver se tem alguma pergunta para a gente aqui. Tem alguma pergunta? Pessoal, acho que tem o pessoal aqui elogiando bastante o trabalho de vocês. A gente está aqui à disposição, tá? A gente ainda tem um tempo, a gente ainda tem aqui, a gente foi pontual aqui na apresentação. A lista de presença vai ser feita agora. Eu acabei de baixar uma lista de presença, tá? Eu já baixei durante a apresentação, tá? Eu coloquei também no chat para que vocês vejam as regras para as horas complementares. Vamos ver, olha, tem uma pergunta aqui da Isabela. Queria saber como faz para ver o TCC e participar da banca. E aí fica um convite para todos vocês e para todas as bancas. Ao final do semestre, de todo o semestre, tem a apresentação dos TCCs e é um evento público. Então, vocês podem participar de todos os eventos, tá? E olhem direitinho no manual, também vale horas complementares, mas tem um limite, tá? Com relação à quantidade. Vocês podem assistir todas as palestras, né? Todas as bancas de TCC, mas para horas complementares tem um limite, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aí. Olha, muita gente dando parabéns aí para o grupo. Parabéns, viu, grupo? E eles são ótimos, viu? As regras estão no chat, Gabriel, posso colocar de novo, tá? Isabela, ao final do semestre ainda não tem um cronograma, né, com os horários todos direitinhos das bancas, tá? Deixa eu colocar aqui novamente, com relação às regras, né? Eu vou colocar aqui para vocês. No chat. Grupo, se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade para responder, que eu estou colocando aqui a... A Gabriela perguntou aqui se a palestra vai estar salva. A gente gravou, sim. A Karen vai ficar responsável em publicar. Eu não sei como vai ser o acesso dessa palestra, Karen, essa gravação. Essa gravação foi gravada, né? E aí a gente tem o professor Wagner, que é o coordenador, ele depois deve disponibilizar, tá bom? A gente está aqui aberto aí para as perguntas. Se tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer. Eu vi aqui, tem alguns alunos do semestre passado, eu vi aqui desse semestre que estão aqui com a gente, que foram meus alunos. Obrigada pela presença. Obrigada pela presença de todos vocês, né? Pelo interesse, pela atenção ao trabalho aqui do grupo. O pessoal está me perguntando a respeito da presença, né? Eu já baixei uma lista de presença, tá, gente? E aí vocês vejam as regrinhas das horas complementares que eu também coloquei no chat, tá? Não, turma, a presença eu baixei uma lista, tá? Então eu consegui baixar uma lista que tem o nome de todos vocês que participaram, tá bom? Agora tem a regrinha, né? Do tempo de permanência, tudo direitinho, tá bom? O turma, só para a gente falar, a lista de presença, eu já baixei, tá? A gente consegue baixar aqui uma lista de todos que estavam aqui, a hora que vocês entraram, a hora que vocês saíram da palestra, tá? Então não precisa colocar no chat, tá bom? Mais alguma pergunta, turma, a respeito? Luísa, por gentileza, pode colocar na primeira tela, né? Então, Júlia, essa questão tem as regras, tá? Que eu coloquei para vocês aí no chat, tá bom? Tá legal?
Maravilha. Karen, acho que não temos perguntas, né? Sem perguntas, né? Então, eu gostaria mais uma vez, deixa eu só olhar aqui, de agradecer a todos vocês que participaram, agradecer ao grupo também, parabéns pelo comprometimento, pela atenção também, pelas entregas, pelo estudo, e mais uma vez, parabéns e muito obrigada pela presença de todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, tchau. gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Arrasaram. Obrigada. Quem que Guilherme. falou? Eu não vi. O Guilherme Sofiati. Obrigada. Tchau, gente.